Bom, iniciando nossa próxima videoaula, o objetivo dessa aula é fazer a codificação do layout do nosso primeiro projeto, que é o projeto Hello, no arquivo activity_main.xml. Ao final desse projeto, nós teremos essa primeira parte da nossa tela layoutada, ou seja, já codificada. Entrando no arquivo activity_main.xml, dando 2 cliques, ele abre aqui para mim, tá? E aqui ele já tem uma codificação pré-conduzida, tá? Dentro da perspectiva design, vocês podem ver que não tem nada além de uma palavra, de um olá mundo aqui. E não faremos isso, tá? Nós vamos nosso olá mundo já vai ser uma tela de autenticação. Para isso nós temos que conduzir um container primeiramente, tá? Que não será o constraint layout. Então eu vou tirar o constraint layout daqui e vou criar um linear layout, ou seja, um layout linear. O layout linear, ele tem a função de colocar os componentes, ou seja, os outros widgets, que pode ser uma caixa de texto, que é um edit text, um text view, um checkbox, um radio group, radio button, que seja dentro dele, tá? Aqui no namespace nós temos aqui tools e app, eu vou apagar. O namespace aqui, Android, é o que nós utilizaremos. Então tudo que tem aqui, ó, tools, 2 pontos, e aqui embaixo, a gente pode até apagar isso aqui, ó, esse text view também, tá? Vamos apagar. Tá aqui, linear layout. Habilitamos aqui o namespace Android, ou seja, dentro de cada namespace desse nós temos diversas propriedades. Todos os componentes Android, sejam eles gerenciadores de layout, que são os gerenciadores de layout, são os containers, onde esses containers abarcarão componentes widgets, ou seja, componentes menores, tá? Mas todos os componentes Android, seja eles gerenciadores de layout, seja widgets, nós teremos as propriedades, e todos eles, as propriedades que nós teremos em comum é essa aqui, Android, 2 pontos, layout underline widget, que é a largura, Android, 2 pontos, layout underline height, que é a altura. Todos terão largura e altura, sem exceção, todos os componentes. Aqui no linear layout, como ele é um container, e como ele é o primeiro container, a largura dele será match parent. Match parent significa a tela toda. Qual seria a outra opção? Wrap content. Tá aqui, ó. Wrap content ou match parent. Como é o primeiro container, nós já vamos reservar a largura toda da tela do device, do smartphone, e a altura será a tela toda também, para que todos os outros componentes possam entrar. Depois que eu colocar o primeiro container com largura, tela toda, altura, tela toda, os próximos componentes dentro dele virão com a altura wrap content, na maioria das vezes, tá? Uma outra coisa, como esse componente é um linear layout, ou seja, é um container que vai fazer a disposição dos componentes menores de forma linear, eu tenho que indicar uma orientação, que é a propriedade orientation. Repare que nós não somos digitadores, nós somos programadores. Eu não preciso fazer Android 2 pontos orientation. Basta que eu digite, ó, ori, ele já autocompleta para mim, o Android Studio já me dá a opção. Eu não preciso sequer clicar, poderia clicar, mas eu não preciso. É só eu colocar ori. Se ele não autocompletar com Ctrl espaço, se você tiver digitado parte da palavra correta, ele já autocompleta. Você não precisa clicar, basta você dar Enter. E aqui dentro, ou seja, no valor da propriedade, o Android Studio ainda me dá
as opções se é horizontal ou vertical. Nesse caso vai ser a vertical porque os componentes estarão dispostos de cima para baixo e não um do lado do outro, tá? Então, orientação vertical. Repare outra coisa, tudo no Android Studio, você começa abrindo uma tag, você diz qual é a tag, você codifica as propriedades da tag e você fecha a abertura da tag. Você não está fechando a tag ainda, porque dentro do caso aqui do Linear Layout, nós teremos outros componentes. Depois que eu programar os outros componentes, aí sim, embaixo eu fecho a tag em si Linear Layout. Ou seja, você abre uma tag, codifica as propriedades dela, fecha a abertura da tag. E só no final você fecha a tag em si. Como agora? Olha, como na plataforma Android nós temos diversos tipos de tamanho e de modelo de smartphones, eu já tenho que prever todas as telas caso ela precise dar scroll para o usuário. Porque o usuário ele pode ter um celular, né, um smartphone de tamanho reduzido. Então nós já temos que fazer essa previsão. E o componente que faz isso é o Scroll View. Olha só, repare que novamente eu não digito o componente inteiro. Eu estou indo muito devagar agora para que vocês frisem bem a forma, o jeitão Android de codificar. Porque nos programas seguintes, nas aulas seguintes, nós não falaremos mais disso, tá? Basta que você digite os primeiros componentes, as primeiras letras do componente e o componente ele vai aparecer aqui. Quando você apertar a tecla Enter, automaticamente já aparecem as duas propriedades obrigatórias, que é Layout Width de largura, Layout Rate de altura. Ó, cliquei, não dei Enter, e já me dá as propriedades, o valor daquela propriedade, os dois valores possíveis. Largura, ou seja, a tela toda para o Scroll View, mais a altura vai ser Wrap Content, que significa o quanto precisar, ou seja, será dinâmico. Repare o seguinte agora, eu vou fechar a abertura da tag. Para fechar a abertura da tag, eu não coloco barra, não coloco. Eu só coloco, ó, o sinalzinho de maior, tá aqui. E automaticamente ele fecha a tag. Olha, eu dei Enter. E aqui sim, dentro de Scroll View, eu vou codificar mais coisas. Então, ou seja, eu abro uma tag, escrevo as propriedades dela, fecho a abertura da tag. Repare que quando eu selecionar o fechamento da abertura, o Android Studio coloca em azul a abertura da tag e coloca em azul também o fechamento da tag. O fechamento da tag aqui embaixo. E aí sim eu coloco, ó, a abertura, a barra para dizer que eu estou fechando, o nome da tag e o sinal de maior. Dentro do meu Scroll View, eu vou precisar colocar uma regra, tá? Uma regra. Dentro de Scroll View eu só posso ter um gerenciador de layout, ou seja, um container. Normalmente eu coloco um Linear Layout. Você pode ficar à vontade para colocar outros, mas vamos fazer desse nosso jeitão aqui até que vocês peguem a prática em programar para Android. Ó, vai ser um outro Linear Layout. Tá aqui, ó. Eu só posso ter um container dentro do Scroll View, tá? Isso é regra. Eu não posso ter mais de um container dentro do Scroll View. Agora, dentro desse container, ou seja, dentro desse Linear Layout que eu estou criando, eu posso ter outros gerenciadores de layout, outros containers à vontade. Mas dentro do Scroll View é um e somente um container ou gerenciador de layout, tá? Então tá aqui, ó, largura a tela toda,
altura o quanto precisar, acompanhando as propriedades do scroll view. Todo linear layout nós vamos precisar colocar a orientação. Diego, eu esqueci de colocar a orientação, vai dar erro? Não. Implicitamente ele entende, quando você oculta a orientação no linear layout, o Android Studio entende que você está querendo criar um layout horizontal, tá? Então, mesmo que você coloque horizontal ou vertical, eu aconselho, por uma boa prática, você deixar sempre explícita a orientação. E nesse caso, continuaremos com a orientação vertical. Fechei a abertura da tag, automaticamente o Android Studio vai fechar a tag aqui para mim. Gente, até aqui não vai acontecer nada. Olha, e repare o seguinte, olha a forma de identar. Olha, eu abro a tag, ó, Shift, Tab eu avanço na propriedade, Shift Tab eu recuo a propriedade. Olha, a propriedade ela não fica grudada na tag. As propriedades elas ficam por dentro da tag. E o que tem dentro da tag fica na direção das propriedades, mas não recomendo que fique colado, porque é um XML, depois fica difícil a compreensão, a leitura e interpretação desse código. Mas uma nova tag, ela fica sempre embaixo das propriedades da tag acima. Assim como aqui, ó, em Linear Layout, está na direção das propriedades Scroll View. E Scroll View está na direção das propriedades do Linear Layout Pi, lá de cima, tá? O container maior na hierarquia. Dentro do Linear Layout, que está dentro de Scroll View, eu vou colocar agora um Text Input Layout e um Text Input Edit Text, que é para criar uma caixinha de usuário e senha. Mas para utilizar esses componentes de Text Input Layout, Text Input Edit Text, eu preciso que o meu tema seja do Material Design, ou seja, dos componentes de Material Design. Antes de eu fazer isso, eu já vou lá dentro do meu res values themes.xml e vou colocar o layout que está habilitado, isso aqui, ó, theme.materialcomponents.light.noactionbar.bridge, tá? Vou colocar esse tema tanto no themes.xml natural, quanto no themes XML night, tá? Tá aqui. Já copiei e colei para poder adiantar o expediente. Fazendo isso, eu habilito a utilizar alguns componentes mais avançados aí da lib aqui do Material Design, tá? Caso você não tenha o Material Design no seu projeto, aqui em build.gradle, você pode importar aqui, ó, através desse comando aqui, ó, implementation com.google.android.material, material, a versão, tá? É através dessa dependência que nós acionamos aqui, alteramos o tema com componentes do Material Design e automaticamente lá no layout nós conseguiremos utilizar. Para a gente utilizar, criar uma caixa de texto no padrão do Material Design com aqueles componentes bonitos e maravilhosos, nós temos dois componentes, um container e o componente em si. O container se chama Text Input Layout e o componente é Text Input Edit Text, tá? Então vamos criar primeiro o container da nossa caixinha de texto, tá? Text, olha aqui, ó, Text Input Layout. O Android Studio já me dá essa opção.
largura sempre tela toda, altura sempre quanto precisar. Como vai ser uma caixa de texto, eu tenho um atributo chamado hint. O hint vai ser um texto já pré-preenchido na caixa de texto, só que vai ser uma dica. A diferença desse texto para um texto comum é que o texto comum ele é fixo. O hint, quando o usuário clicar, ele sobe para a caixa de texto para se transformar em um label. Vocês vão ver isso quando executarmos o nosso aplicativo. Então, cliquei aqui no hint e ele espera receber um texto. Os textos do nosso aplicativo, nós vimos que eles estarão onde? Lá em res, values, strings.xml. Então, vou entrar aqui no strings.xml e vou aproveitar para codificar os textos do meu aplicativo. Olha, dentro da tag resources, nós temos a tag string e nós temos a propriedade name. Aqui, ó, cada tag string que eu abrir, eu tenho que dar um nome para ela. Esse nome aqui vai ser a referência que eu vou chamá-la lá no meu arquivo XML ou no meu arquivo Kotlin. Vou colocar aqui, ó, str login. Fechei a abertura da tag e aqui eu fecho a tag. Entre a abertura e o fechamento da tag, eu tenho o valor, tá? Que vai ser aqui, ó, login. Vou colocar aqui, ó, digite o login. E vou colocar um asterisco para indicar que é um campo obrigatório. Vou fazer a mesma coisa para senha. str senha, digite a senha. Vou colocar uma string de entrar. Vou tirar uma onda aqui, ó, fazer um pouco diferente, não precisa fazer assim, pode escrever entrar normal, mas está aqui. E vou colocar uma mensagem de feedback, caso seja um usuário sem inválido ou não tenha sido preenchido. Eu vou colocar aqui, ó, MSG campo obrigatório. Recomendo que aqui no strings você separe por underline, mas se não quiser separar por underline, a primeira letra é sempre minúscula. Quando tiver a palavra composta, a segunda e a partir da segunda e as subsequentes serão com início de letra maiúscula. MSG, campo obrigatório. Como é um nome, é uma chave de um recurso, ou seja, é um nome de uma variável, nós não temos acento, enfim. Mas eu vou preferir fazer do meu jeito aqui, que é MSG underline campo obrigatório. E aí a mensagem vai ser: por favor, preencha o campo, tá? Vou botar preencha o campo obrigatório, tá? Tá aqui. Vou deixar sem o ponto final. Por favor, preencha o campo obrigatório. Essa vai ser a mensagem de erro. Ou seja, eu já tenho todos os textos da minha primeira tela aqui, já adiantei o expediente e já coloquei aqui. Vou voltar para o Activity Underline Main. Lá na minha propriedade hint, que é para solicitar que o usuário digite o login, ó, arroba string barra str, olha, login. Se eu apertar a tecla Ctrl e clicar, olha onde ele me leva, digite login. É esse o valor que vai aparecer dentro desse Text Input Layout. Todos os componentes no Android que serão manipulados pelo usuário, clicados, tocados, digitados, ou seja, que tem interação com o usuário, nós temos que colocar um ID, tá?
E o ID no Android se coloca assim, ó, propriedade ID, dei Enter. E ele já coloca esse padrãozinho aqui para mim. @mais ID barra. É só eu dar Enter de novo. Depois da barra, você coloca o que você quiser, tá? Só que eu tenho um padrão para fazer isso. Tá vendo aqui, ó, o T de text, o I de input, o L de layout? Olha aqui, ó. T, I, L. Como é nome de variável, ou seja, um ID, é uma chave de alguma coisa, todo nome de variável começa sempre com letra minúscula, tá? Então tá aqui, ó, til de text input layout e coloquei aqui, ó, login com L maiúsculo, tá? Então criei esse ID aqui para login. Vou criar um estilo. Esse estilo aqui, ó, eu estou injetando uma propriedade que já é do Android Studio, já é do Material Design, tá? Que é o Outline de Box, tá? Tá aqui, ó. Essa propriedade, esse estilo é que vai dar um contorno arredondado ao meu componente de Edit Text. Depois, eu tenho que colocar uma margem para baixo. Só que eu vou fazer isso depois quando eu criar o segundo componente. Por enquanto eu não vou fazer. Fechei a abertura da minha tag, ele já vai sugerir que eu feche a tag como um todo. E dentro desse container de text input layout, aí sim é que vai nascer só agora, visualmente, o primeiro componente nosso, que vai ser o text input edit text. Aqui, ó. Text input edit text. Criei, largura match parent, altura wrap content, que é a tela toda. Input type significa o seguinte: esse campo será qual o tipo de imputação que esse campo vai sofrer pelo usuário. Vai ser um text email address, ou seja, que é um usuário de login, tá? Eu já vou colocar aqui text email address. Isso significa que o teclado ele vai estar otimizado com arroba na frente, vai ter sugestão de .com, enfim, tudo para facilitar a usabilidade do nosso usuário. Eu posso colocar uma propriedade que é o max length. Vou colocar aqui um max length de 200, ou seja, ele não vai poder digitar um e-mail, um usuário maior que 200 caracteres. E como é um componente que vai ser digitado ou manipulado pelo usuário, eu tenho que ter um ID. Tá aqui, ó. Para eu colocar o ID, vai ser o T, o I e o E de Edit Text, tá? T, o I e o E, login. O de cima é til login, esse é tie login. Agora repare o seguinte: eu posso fechar a abertura da tag e ele vai me sugerir que eu feche a tag. Só que esse componente, ele já é, digamos, atômico, ele já está no... não tem nada dentro dele, já é o componente final que o usuário vai clicar e manipular. Então não preciso fazer isso. Eu simplesmente fecho direto o componente assim, ó, sem precisar poluir o código-fonte com isso, tá? Porque dentro dele, aqui, ó, eu não vou ter nada. Então eu diminuo a poluição no meu código-fonte, colocando esse cara aqui, ó. Tanto que se eu colocar, ó, a barra aqui no final, ele já apaga para mim o fechamento da tag ao lado. Vamos ver agora aqui na perspectiva design. Olha lá, se eu colocar, ó, repare que, ó, digite o login, ó, ele tá aqui em cima, ó, só que ele tá muito grudado, né, gente? Como é que eu faço para ele não ficar grudado? Dentro do scroll view eu tenho um container que tá recebendo, né, esses componentes. Eu tenho duas propriedades de margem no Android. Uma é margem,
que é do componente para fora, e a outra é padding, que é do componente para dentro. Quando nós estamos falando normalmente de um gerenciador de layout, nós vamos utilizar aqui, ó, padding. Vou colocar aqui 16 dp. Esse padding é a margem para dentro. Se fosse margem para fora, seria margem. Como os componentes estão dentro do linear layout, eu vou colocar padding 16 dp, ou seja, uma margem para dentro. Quando eu coloco padding somente, eu estou falando padding top, padding right, padding left, padding bottom. Ou seja, ele vai colocar essa margem em cima, embaixo, na direita e na esquerda. Se eu quisesse só na esquerda, seria padding left. Se eu quisesse só na direita, padding right. Se quisesse só em cima, padding top. Se quisesse só embaixo, padding bottom. Mas eu quero a margem em cima, embaixo, esquerda e direita. Olha aqui, o componente já não está mais grudado lá em cima. Já está ali, ó, digite o login, tá? Bom, eu vou finalizar essa primeira parte da nossa aula, onde nós criamos aqui o primeiro componente, que é o login dentro de containers e de gerenciadores de layout. E na próxima aula nós vamos criar o componente de senha e o componente que é do botão para poder entrar no aplicativo, tá? Então vou encerrando por aqui, aguardo vocês na próxima aula.